O homem era claramente o jogador mais forte qualificado para se tornar um deus, mas ele desistiu decisivamente e escolheu viver entre pessoas comuns. Ele ativou a carta de reversão do tempo sem hesitação. Os deuses malignos não conseguiam compreender. Poder supremo, vida infinita, domínio sobre o universo, e ele abandonou tudo porque havia perdido demais ao longo do caminho. Sua família, amigos e amante. O caminho para a divindade estava realmente destinado a ser solitário? Não era a vida que ele queria. E o que os deuses malignos nunca poderiam saber era que múltiplos seres divinos residiam no corpo deste homem. 20 anos atrás, um jogo chamado Dia do Aprisionamento desceu sobre a Terra, trazendo desastre e oportunidade. Humanos foram selecionados à força e aleatoriamente para participar. O jogo consistia em inúmeras masmorras com diferentes regras e dificuldades. Completá-las concedia cartas poderosas que podiam mudar o destino de alguém, mas aqueles que falhavam pagavam com suas vidas, presos para sempre dentro do jogo. O que era originalmente um passatempo criado por deuses cósmicos malignos logo levou inúmeros humanos à loucura com ambição, cada um acreditando que poderia derrotar o chefe final, obter uma carta de rank S e se tornar o vencedor supremo. No entanto, no final, apenas este homem sobreviveu, mas tal divindade não era o que ele realmente desejava, e por isso ele recusou a oferta. Sua desobediência enfureceu os deuses malignos que tentaram destruir o planeta em que ele vivia, mas eles calcularam mal, pois o homem possuía uma carta que nem mesmo os deuses malignos podiam controlar. A carta de reversão do tempo, um trunfo que ele havia guardado para o momento certo. Ela podia resetar o tempo, apagar as memórias de todos, exceto as do usuário, e restaurar o mundo ao seu estado original, concedendo uma chance de reescrever o destino. Os deuses malignos não podiam fazer nada a respeito. Quando a carta foi ativada, o próprio tempo começou a retroceder. Quando ele abriu os olhos novamente, encontrou-se deitado em uma cama de hospital. Ele olhou para suas próprias mãos. Ele realmente havia retornado. Então uma voz entrou em seus ouvidos. Xiaoxi, você viu aquelas coisas ruins de novo? Era a voz de sua mãe. Ela o olhava com preocupação. Não tenha medo. A mamãe está aqui. Em sua vida anterior, desde que foi arrastado para o jogo do Dia do Aprisionamento, ele nunca mais viu sua mãe acordada. A consciência dela ficou presa no jogo, deixando seu corpo real em estado vegetativo. A última vez que ela falou com ele claramente tinha sido muitos anos atrás. Ele a abraçou com força. Mãe, eu senti tanto a sua falta. Ela não sabia por que ele estava tão emotivo de repente e o consolou gentilmente. No fundo, ela se perguntava se a condição de Xiaoxi havia piorado. O nome do homem era Lu Xi, um paciente internado no hospital psiquiátrico da cidade de Qinshan, diagnosticado desde a infância com transtorno dissociativo de identidade grave, múltiplas personalidades. Sua mente estava sempre cheia de várias vozes, mas ninguém nunca acreditou nele. Então ele ficou preso no hospital. Ele ansiava por trabalho, por amor, mas esses desejos pareciam insignificantes. Todos os outros podiam viver vidas normais, enquanto ele não podia, mas não lhe restava muito tempo. Restavam apenas 34 minutos para a descida. O dia do aprisionamento puxaria à força a consciência do jogador para dentro do jogo. Se alguém falhasse em fugir, nunca mais voltaria à realidade. Os novatos eram sempre jogados na masmorra de rank para iniciantes, então ele tinha que anotar todos os métodos de conclusão que lembrava. Ele planejava terminar em 10 minutos. Ele precisava escrever de forma simples o suficiente para sua mãe entender, para que ela pudesse sobreviver. E ele precisava de 2 cópias, uma para Kinzai também. Sua mãe lhe disse para não escrever muito. O médico disse que ele precisava descansar. Ele era doente desde a infância. Seu pai queria abandoná-lo, mas sua mãe insistiu em tratá-lo. Depois de esgotar todas as economias, seu pai ainda assim abandonou a família. Sua mãe o criou sozinha, muitas vezes ensinando-o a ler depois de longos e exaustivos dias. Somente depois de perder tudo, ele percebeu que um dia possuiu tudo o que importava. Então, desta vez, ele reuniria todas as cartas de rank com um único objetivo: salvar este mundo e massacrar aqueles deuses malignos. Nesse momento, Kinzai entrou correndo com uma caixa de frutas, gritando: Shizai, vim te ver de novo. Eu trouxe suas laranjas favoritas. Su King era o único amigo que Lu Xi já teve. Quando Lu Xi era criança, ele sofria muito bullying e Su King sempre intervinha para protegê-lo. Foi assim que eles se tornaram amigos. Em sua vida anterior, Su King morreu em uma masmorra enquanto o ajudava a completá-la. Nesta vida, Lu Xi nunca permitiria que essa tragédia acontecesse novamente. Su King rapidamente notou que algo estava errado e perguntou: Você estava escrevendo? Um romance? Eu adoro romances. Deixe-me ler. Lu Xi respondeu que era um manual de estratégia. Confuso, Su King disse: Mas o médico não te proibiu de jogar?
Lu não teve escolha a não ser dizer que era um jogo que ele tinha que jogar. Pensando que era esperto, Su King adivinhou. Entendi. Uma obra-prima que você deve jogar mesmo que o mundo inteiro tente te impedir. Certo? Mais ou menos, disse Lu Xi, entregando-lhe 2 cadernos. Este está quase pronto. Leia com atenção. Depois vá até minha mãe e deixe-a ler esta cópia. Ele lembrou a Su King para ler com seriedade. O que quer que ele conseguisse lembrar poderia salvar sua vida mais tarde. Su King ainda achava que Lu Xi estava agindo estranho hoje, mas concordou mesmo assim para proteger as pessoas de quem gostava e derrotar os deuses malignos. Lu Xi tinha que se tornar o jogador mais forte novamente, completar todas as masmorras e coletar todas as 15 cartas de rank S escondidas no mundo do jogo. No dia do aprisionamento, completar masmorras e matar monstros concede aos jogadores cartas que variam do rank E ao rank S. Cartas de item, cartas especiais, cartas de arma, cartas de atributo, todas capazes de conceder habilidades poderosas. Mas havia apenas 15 cartas de rank S no total, cada uma única e infundida com poderes especiais que nem mesmo os deuses malignos podiam controlar totalmente, como a carta de reversão do tempo. Essas cartas eram a chance predestinada de Lu Xi. Somente ao coletá-las ele teria uma chance contra os deuses malignos. Com apenas 1 minuto restante antes do dia do aprisionamento descer, ele deu uma última olhada na foto. Quando a hora chegou, a mensagem do sistema ecoou. Parabéns! Você foi selecionado como um jogador do primeiro lote do dia do aprisionamento. Carregando masmorra, extraindo alma, pensou Lu Xi. Desta vez, ele protegeria tudo que valorizava, completaria todas as masmorras e estaria no topo novamente. Então ele derrubaria aqueles deuses malignos que brincavam com seu mundo. Bem-vindo ao mundo do dia do aprisionamento. Aproveite seu jogo. Jogador Lu Xi, carregando. Masmorra inicial de rank, Companhia do Massacre. Cena gerada. Transferência de alma concluída. Apagando as memórias reais do jogador. Preparando para implantar memórias do cenário. Mas no segundo seguinte, um aviso apareceu. O sistema continuava repetindo. Aviso. Falha ao apagar as memórias reais do jogador. Aviso. Exclusão falhou. O jogo travou como se estivesse congelado. Então outra mensagem apareceu. Chefe da masmorra gerando. Você pode agora explorar livremente a masmorra. O sabor familiar, a receita familiar. As masmorras do dia do aprisionamento eram extremamente semelhantes ao mundo real. Na masmorra de iniciantes, as memórias reais dos jogadores seriam apagadas, fazendo-os acreditar que este mundo era o real, já que tudo era igual à sua vida anterior. A próxima coisa que Lu Xi tinha que enfrentar era a masmorra de rank, a Companhia do Massacre. Para completá-la, ele tinha que derrotar 3 monstros de nível chefe. Cada chefe tinha habilidades diferentes e a dificuldade aumentava drasticamente, brutal para qualquer jogador novato. Lu Xi abriu seu painel de status pessoal. Todos os atributos, habilidades e itens estavam zerados. Neste estado, ele era um completo novato. Derrubar 3 chefes agora era impossível. Ele precisava ativar seus status de jogador primeiro. Quanto àquela bênção não identificada, poderia estar relacionada ao porquê ele manteve as memórias de sua vida passada. Então uma possibilidade veio à sua mente. Ele se lembrou de uma missão secundária escondida nesta masmorra. Se ele obtivesse as cartas de atributo daquela missão e planejasse com cuidado, completar a masmorra não estaria fora de alcance. Ainda faltavam mais de 10 minutos para a masmorra começar oficialmente. Ainda havia tempo suficiente. Ainda havia uma coisa incomodando Lu Xi. A voz que ele ouviu no momento do renascimento. Aquela voz ecoava em seus ouvidos desde a infância como uma ilusão, mas desta vez ele conseguia entender sua intenção com mais clareza do que nunca. O que eles disseram estava relacionado a salvar a Terra e derrotar os deuses malignos. Para vencer aqueles seres, talvez ele só pudesse ter sucesso trabalhando junto com eles. Se o tempo resetasse e eles mantivessem suas memórias, eles definitivamente poderiam derrotar os deuses malignos da próxima vez. Não. Talvez o ele que voltou ao passado pudesse persuadir a versão de si mesmo que não tinha memórias. Mas o que as palavras deles realmente significam? Isso implicava que, além do poder das 15 cartas de rank S, ele também poderia obter o poder deles? Lu Xi então entrou em um banheiro. Era aqui que ele tinha que pegar a missão secundária escondida e o baú de recompensa. Aviso do sistema. Você alcançou uma coordenada especial. Missão secundária escondida ativada. Ele chutou a porta com força. A coisa lá dentro estremeceu de medo. Aviso do sistema. Cabine escondida do banheiro masculino aberta. Criatura de lenda urbana detectada. Fantasma covarde. Apesar de ser chamado de fantasma covarde, a coisa realmente ousou encará-lo. Lu Xi não tinha intenção de confortar tal criatura. Sua expressão escureceu enquanto ele gritava, fora, ou eu arranco sua cabeça. O fantasma covarde quase morreu de susto.
Com um grito, ele se virou e fugiu. Aviso do sistema. Você derrotou a criatura de lenda urbana, o fantasma covarde. Seu baú de tesouro agora pertence a você. Um baú misterioso, recompensa ou susto. Infelizmente, sem uma chave, ele não podia ser aberto. Luo Shi zombou. Quem é ele? Um viajante do tempo do futuro não precisava de chave. Pisar para abrir, problema resolvido. Segurando as 3 cartas na mão, ele se lembrou de quantos jogadores em sua vida anterior foram enganados pela informação da chave e perderam a chance. O medo e as suposições eram os verdadeiros obstáculos. Isso deveria ser uma vitória fácil no início do jogo. Acabaram sendo 3 cartas de atributo: vitalidade, força e agilidade, o suficiente para ativar seus status de jogador. Ele as usou sem hesitação. O aumento foi fraco, mas inconfundível. Com isso, ele agora tinha força básica para enfrentar os 3 chefes. Seu painel de status básico já havia mudado. Ativar os status significava que ele oficialmente se tornou um jogador de verdade. Mesmo no nível 1, esses atributos não eram algo que um humano comum pudesse igualar. Para testar sua nova força, Luo Shi socou a parede sem hesitação. A parede estilhaçada lhe deu uma noção geral de seu poder de combate atual. Combinado com sua experiência de combate da vida passada, completar a masmorra de iniciantes agora seria muito mais fácil, mas isso estava longe de ser o suficiente. Para derrotar aqueles seres e proteger o mundo, ele precisava de cada pingo de poder que pudesse usar, incluindo o poder do misterioso dono da voz. Olhando para o painel que mostrava uma bênção não identificada obtida, ele sabia que precisava descobrir isso primeiro. Luo Shi gritou para o sistema. Ei, aquele que me abençoou, foi o dono daquelas vozes? Responda-me. Ele soltou uma risada autodepreciativa. Claro, provavelmente não responderia. Para sua surpresa, uma resposta veio. Isso depende de você. Uma sombra enorme apareceu diante dele e desapareceu com a mesma rapidez. A voz da sombra ecoou. Nós estivemos observando você. Luo Shi congelou por um momento. Depois perguntou. Quem são vocês? Essa bênção foi de vocês? Por que me ajudar? A sombra respondeu. Apenas um pequeno truque. Se você quer ajuda de verdade, mostre-nos seu valor primeiro. Então ela desapareceu completamente. Apenas uma última mensagem permaneceu. Vá lutar, garoto. O tempo está se esgotando. Luo Shi se sentiu aliviado. Pelo menos a existência deles foi confirmada. Ele falou com firmeza. Eu preciso do poder de vocês. Eu vou provar meu valor. Observem com atenção. Ao mesmo tempo, o sistema anunciou que o chefe estava prestes a descer. Outro aviso se seguiu. Quando a contagem regressiva terminar, os jogadores longe de sua estação de trabalho serão considerados como tendo falhado na etapa. Luo Shi correu imediatamente de volta para sua estação de trabalho. No caminho, ele passou por 2 jovens reclamando em voz alta. Eles odiavam jogos e gritavam que, se não fossem autorizados a sair logo, destruiriam aquele lugar de merda. Como esperado, sempre havia idiotas que não conseguiam entender a situação. No momento em que a contagem regressiva chegou a 0, as cabeças dos 2 homens explodiram. Todos os outros ficaram aterrorizados. O que estava a acontecer? Foi por causa daquela contagem regressiva? Isto é real. Mas apenas Luo Shi entendeu. Quebrar as regras no dia do aprisionamento significava morrer rápido. O portão fechou-se com um estrondo. Alerta do sistema. Aviso. O chefe da área está a aproximar-se. Todos os jogadores, procurem imediatamente por armas disponíveis e preparem-se para enfrentar o chefe desta fase, a unidade da equipa de limpeza. As pessoas embaixo praguejaram em voz alta. Então o chefe prendeu-nos aqui só para nos fazer lutar contra ele? Que tipo de jogo doentio é este? Deixem-nos sair. De repente, um rerê assustador ecoou. Luo Shi sabia que o primeiro chefe tinha chegado. Nesta masmorra de rank a única estratégia era derrotar todos os chefes que aparecessem. A liderar o grupo estava uma senhora da limpeza idosa que riu rerê e anunciou. Hora de limpar o lixo. Ela era uma capitã da limpeza de nível 2, chefe de rank Vigor, 1. Agilidade, 2. Força, 4. Habilidade, bônus, mais 2. Armas, vassoura de ferro de rank e pá de lixo afiada. Habilidade, especialização em limpeza NV.1. Força mais 1 ao usar armas do tipo vassoura, pá de lixo. O resto eram monstros de rank trabalhadores da limpeza. Todos os 3 atributos base eram armados com vassouras de ferro de rank e sem habilidades. Nesse momento, uma voz arrogante ecoou pela sala, um bando que monstros de rank mal eram monstros. Quem falava era um musculoso cabeça de músculos. A flexionar os braços, ele gritou, já que isto é um jogo, quantos socos é que um chefe magricela como aquele aguenta de mim? Não tenham medo, pessoal. Assim que eu acabar com eles, tiro-vos a todos daqui.
Vendo quão sem noção ele estava, Lu Xi avisou gentilmente, não vás. Essas coisas não podem ser julgadas pelo senso comum. Não hajas precipitadamente. Ele sabia muito bem. Mesmo sendo apenas de rank E, desde que seus atributos estivessem acima de 0, humanos normais não teriam hipótese. Tentar vencer um chefe com atributos reais usando apenas força bruta era pura fantasia. Mas o cabeça de músculos não só ignorou o seu aviso, como zombou dele. Cala-te. Foste o último a entrar a correr. Se não tivesses tido sorte, a tua cabeça já tinha explodido. Por que é que tens de me dar conselhos? Lu Xi ficou sem palavras e só conseguiu pensar, realmente não se pode argumentar com alguém que está a implorar para morrer. Entretanto, o cabeça de músculos estava convencido de que tinha percebido tudo. Ele pensou, eu joguei imensos jogos. Aquele quadro de classificações bloqueado obviamente depende de quantos monstros matas. Se eu agir primeiro, fico com o primeiro lugar. Um jogo de alto risco que arrasta as pessoas à força tem de dar recompensas insanas, ele raciocinou. Se eu passar esta fase, talvez volte ao mundo real como um bilionário e vá direto para o topo da vida. A sua lógica não estava totalmente errada, mas Lu Xi tinha quase a certeza de que o tipo nunca veria esse dia. O cabeça de músculos então avançou contra a senhora da limpeza idosa, brandindo o punho e gritando, torna-te parte da minha fortuna. A senhora idosa ensinou-lhe uma lição brutal. A sua vida foi a propina. Todos os outros ficaram chocados, completamente incapazes de processar o que tinha acabado de acontecer. A equipe de limpeza não lhes deu tempo para reagir. Eles avançaram sobre a multidão, rindo de forma assustadora. Hora da limpeza. As pessoas só podiam correr pelas suas vidas, gritando, não, não me matemática. Não se aproximem. Eu não quero morrer. Afinal, eles eram monstros. Implorar não significava nada para eles. Tudo o que eles conheciam era a matança. Lixo é lixo. Temos de limpar tudo até ao último pedaço. Se houvesse um prêmio de funcionário do ano, eles ganhariam de certeza. As pessoas a serem perseguidas já não tinham tempo para reclamar. Elas apenas gritavam, que raio de lugar é este? Deixem-nos sair. Socorro! Alguém nos ajude. A observar o caos a desenrolar-se, Lu Xi sabia que era hora de agir. Ele avançou rapidamente. Lu Xi disse friamente, o teu adversário sou eu. No momento em que falou, ele socou o monstro da limpeza diretamente na cara e mandou-o a voar. Neste mundo, só há uma forma de passar uma masmorra, lutar e matar o chefe. Se quisesses ficar mais forte, obter cartas de rank S, eventualmente, derrotar aqueles deuses malignos. Eliminar estes chefes de baixo rank era um passo necessário. A multidão ficou chocada mais uma vez, pois alguém estava realmente a atacar os monstros. Quem é tão forte? Aquele tipo musculoso foi derrotado com um só golpe antes. Espera, aquele monstro parece que ainda se consegue mover. O limpador que ele tinha socado para longe murmurou do chão, a limpar o lixo. Lu Xi não hesitou. Ele avançou e desferiu outro golpe final, só parando quando o corpo da criatura começou a desvanecer-se em partículas. Ele sabia claramente, uma recompensa do sistema só aparece quando um monstro está verdadeiramente morto. Portanto, se nenhuma recompensa aparecer, tens de o finalizar. Sem exceções. Desta vez, ele obteve uma vassoura de ferro e uma carta de força. Os jogadores olhavam para ele, incrédulos. Ele conseguiu mesmo. Ele matou mesmo aquele tipo de monstro. Quem é ele, afinal? Por que é que ele é mais forte do que aquele tipo musculoso? Lu Xi olhou para a carta vermelha na sua mão. Monstros de baixo rank deixam cair cartas de força, agilidade ou vitalidade. Como ele estava desesperadamente sem atributos, qualquer carta era uma boa carta. Ele usou-a imediatamente, e a sua força subiu para 2. Outro limpador aproximou-se, ainda a cantarolar, limpar. Lu Xi apertou o cabo da vassoura, cheio de confiança. No dia do aprisionamento, assim que um jogador despertava, até uma diferença de 1 ponto nos atributos era suficiente para dominar. Portanto, apesar do ímpeto agressivo do monstro, já não era rival para ele. Com um golpe certeiro, ele derrubou-o, obtendo outra carta de força, elevando a sua força total para o nível 3. De repente, um arrepio percorreu-lhe as costas. Sem um momento de hesitação, ele brandiu a vassoura atrás de si, cortando o limpador atacante ao meio. Lu Xi deu um sorriso desdenhoso. Ataques furtivos não funcionavam com ele. Desta vez, ele recebeu uma carta de agilidade. Bom, agilidade também era um atributo-chave. Restavam apenas 3 limpadores, todos a encará-lo ferozmente. Lixo odioso. No dia do aprisionamento, existia agro. Quem matasse mais monstros primeiro seria automaticamente alvo, tornando as lutas futuras mais difíceis. A habilidade exclusiva da Capitã da Limpeza, Maestria em Limpeza, concedia-lhe mais 2 de força.
Com base na experiência da vida passada de Lu Xi, lutar contra todos eles de uma vez era insensato. Ele precisaria de separar e derrotá-los um a um, ao ver todos eles avançarem na sua direção. Lu Xi virou-se e correu, gritando para a multidão: se não querem morrer, atirem algo a estes 3 monstros. Distraiam-nos e deem-me uma oportunidade para os matar. Se houvesse jogadores com potencial decente entre eles, ele poderia até liderá-los para passar a masmorra juntos. Quanto mais pessoas entendessem a estratégia, mais sobreviveriam. Uma mulher aterrorizada chorou: se atacarmos, eles não vão reparar em nós? Vamos morrer instantaneamente. Um homem concordou. Ele parecia forte o suficiente para lidar com ele sozinho. Lu Xi ficou sem palavras. Estas pessoas estavam paralisadas de medo. Parecia que ele teria de criar a oportunidade sozinho. Naquele momento, a velha capitã da limpeza avançou. Lixo! Um teclado de repente bateu-lhe na cara. Lu Xi não esperava que alguém realmente interviesse. Alguém gritou para o rapaz de óculos: ei, o que estás a fazer? O rapaz de óculos gaguejou: ele está a lutar por nós. Se o ajudarmos, talvez consigamos sobreviver. Outro homem gritou ansiosamente: mas como é que vamos lutar contra monstros como aqueles? A velha senhora enfureceu-se: o lixo tem de ser limpo. O rapaz de óculos gritou: o chefe está a vir para cá, e depois fugiu. Eu atraí o chefe. Rápido! Aproveita esta oportunidade. Lu Xi aproveitou a oportunidade e derrubou 2 limpadores. Obrigado. Vou lembrar-me deste favor. Com os seus atributos agora a esmagar os monstros do tipo limpador, ele podia matá-los instantaneamente. Apenas o chefe restava. Desta vez, ele obteve uma carta de agilidade e uma carta de força. A velha capitã da limpeza alcançou o rapaz de óculos, pronta para o finalizar. O lixo tem de ser limpo. O rapaz gritou por ajuda. Lu Xi apareceu atrás da velha capitã da limpeza mesmo a tempo e disse friamente: tu é que és o verdadeiro lixo. Antes que ela pudesse reagir, ele mandou a cabeça dela voar. Alerta do sistema: parabéns! O jogador Lu Xi matou o chefe desta fase. O jogador Lu Xi derrotou o chefe da primeira fase, a capitã da limpeza. Recompensas a chegar. O quadro de classificações de contribuição foi desbloqueado, e Lu Xi estava firmemente no topo com 700 pontos, o único jogador na lista. Ele lembrava-se claramente. Na primeira conclusão de masmorra, o jogador número 1 receberia a carta de rank S número 0. Ele não a tinha obtido na sua vida anterior. E como cada carta de rank S continha um poder esmagador, ele perguntava-se que tipo de habilidade a carta número 001 continha. A julgar pelo quadro de classificações, nenhum outro jogador tinha conseguido mortes ainda, mas manter-se em primeiro não seria fácil. Afinal, o quadro de classificações incluía todos os jogadores do mundo que tinham sido arrastados para a masmorra inicial. O dia do aprisionamento sempre descia globalmente no mesmo momento. Embora Lu Xi tenha vencido na sua linha do tempo anterior, muitos jogadores de topo tinham aparecido no início. Cada um tinha forças quase impossíveis de replicar, e mesmo renascido, ele não se podia dar ao luxo de subestimar. Cada conclusão de masmorra concedia recompensas baseadas na classificação, cartas de habilidade, cartas de item, cartas de atributo, cartas especiais. A partir de agora, ele tinha de passar as fases e seguir uma rota de pontuação máxima para garantir que se mantinha no topo. Para derrotar os deuses malignos nesta vida, ele tem de passar o jogo e obter um poder muito além do seu eu passado. Isso significava que a carta de rank S número 001 era absolutamente obrigatória. Alerta do sistema: mataste o chefe da primeira fase da Companhia do Massacre. Recompensas a seguir: uma carta de atributo de vigor, 2 cartas de atributo de agilidade de rank E, uma carta especial de limpeza de rank E, uma carta especial de embrião de ferro de rank E. Lu Xi sentiu que tinha tirado a sorte grande. Uma carta de embrião de ferro como recompensa da primeira fase. Esta carta criava uma arma moldada pela aura do utilizador. Embrião de ferro gera uma arma especial do tipo ferro de rank e com base na aura do utilizador, com a chance de criar uma arma especial. As armas de mais alto grau eram, claro, o Imperador das Lâminas, a espada, e o Rei das Armas, a lâmina. Tudo o que ele podia fazer era esperar que a sua sorte se mantivesse. Lu Xi então virou-se para olhar para o rapaz de óculos. O rapaz não parecia particularmente corajoso, mas intervir no momento crítico, ler a situação e ainda assim agir era exatamente o que um jogador excepcional precisava. Lu Xi pensou que, se este rapaz se tornasse um jogador, ele poderia ser capaz de ajudar ainda mais pessoas mais tarde. Lu Xi agradeceu-lhe. O rapaz, envergonhado, disse que também estava a tentar salvar-se a si mesmo. Afinal, Lu Xi era o único que conseguia matar aqueles monstros. Se até Lu Xi caísse, todos morreriam. Portanto, ajudar Lu Xi era também ajudar-se a si mesmo. Ainda assim, o rapaz tinha de facto agido.
Luo Shi pegou em 3 cartas e entregou-as. És esperto. Estas 3 vão ajudar-te. Vigor e agilidade permitirão que despertes os teus atributos de jogador, e purificar pode remover estados mentais negativos quando estás sob pressão. O golpe de sorte repentino deixou o garoto um pouco atordoado, mas ele ainda entendeu a situação e perguntou nervosamente se as cartas não seriam mais eficazes se Luo Shi ficasse com elas. Luo Shi enfiou as cartas em seus braços e disse que se o garoto não tivesse atraído a atenção do monstro no momento crucial, as coisas teriam sido muito mais difíceis para ele. Essas recompensas eram o que o garoto merecia. Então Luo Shi o ensinou a usá-las, dizendo para observar com atenção, pois esta era a maneira correta de ativá-las. À medida que as cartas desapareciam lentamente, os atributos de Luo Shi mudaram novamente. Tanto a força quanto a agilidade subiram para o nível 4. Copiando, o garoto de óculos logo teve uma energia azul girando em torno de seu corpo também. Era assim que se sentia quando os atributos aumentavam e seu corpo inteiro de repente ficou muito mais leve. Uma janela pop-up apareceu na frente de Suen. Nome, Suen. Raça, humano. Nível atual, 0. XP, 70. Sue não conseguia entender por que ele tinha XP, já que não havia matado nenhum monstro. Luo Shi explicou pacientemente que, como Suen havia atacado o chefe, ele recebeu XP quando Luo Shi deu o golpe final. Subir de nível dá pequenos aumentos em todos os atributos, embora não tanto quanto as cartas de atributo. Sue perguntou rapidamente qual era o nível de Luo Shi. Luo Shi respondeu, por volta do nível 4. Suen pareceu um pouco invejoso, pensando que aquilo já parecia alto. Luo Shi então olhou para o embrião de ferro em sua mão. Em sua vida anterior, ele nunca havia obtido uma carta aleatória como essa, então estava curioso sobre que tipo de arma sua aura geraria. Com um som crepitante, um objeto escuro se formou em sua mão. Espada da Veia Azul, uma arma do tipo espada de evolução e crescimento, nível desconhecido. Habilidade exclusiva atual, corte celestial. Efeito, os cortes acumulam energia de sangue. Assim que os nós da espada ficarem totalmente vermelhos, ela poderá liberar uma poderosa aura de espada. Característica especial. A cada 10 níveis, o portador ganha uma habilidade aleatória permanentemente vinculada por marca da alma, não afetada por roubo, troca ou morte. Luo Shi ficou satisfeito. Embora classificada como nível E, com sua habilidade ativa, poderia rivalizar com uma arma de combate de nível C. Sue ficou chocado novamente. Uma espada tão forte, e apenas não é ruim. Luo Shi estava falando sério. Em seu ciclo anterior, sua arma era a sombra do dragão flamejante de nível S. Então, a espada da Veia Azul ainda ficava aquém, mas seu potencial futuro era grande, pois poderia evoluir. Nesse momento, o sistema anunciou, parabéns, jogadores. A primeira fase do esquadrão de limpeza foi concluída. A segunda fase do refeitório dos funcionários está abrindo agora. Todos os jogadores devem se dirigir ao refeitório no segundo andar. Aqueles que não chegarem antes do final da contagem regressiva serão marcados como falhos. A notificação era idêntica à que ele tinha visto em sua vida anterior. Só que naquela época, Luo Shi era apenas um novato, muito mais miserável do que agora. Ele olhou para Suen. Você quer vir comigo? Suen, animado, mas inseguro, gaguejou. Eu posso ir. Eu preciso de pessoas inteligentes. Ajuda a passar desta fase e com o que devo fazer no futuro. Você se qualifica. Sue concordou imediatamente em segui-lo. Então vamos para a próxima zona. A multidão os cercou instantaneamente. Especialista, leve-me com você. Não vou te atrasar. Minha família é rica. Vou te dar 1 milhão quando voltarmos. Gato, eu faço qualquer coisa. Por favor, me leve. Outros 3 até bloquearam seu caminho. Cara, você é forte. Por que você não salva todo mundo? Não é egoísmo nos deixar para trás? Nossas vidas também importam. Eles tentaram fazê-lo se sentir culpado. O rosto de Luo Shi escureceu. Bloqueiem meu caminho de novo, e não me importarei em tratá-los como monstros. O grupo congelou. Eles perceberam que ele estava falando sério. Todos se afastaram. O olhar em seus olhos pertencia a alguém que poderia matar sem hesitação. Depois de andar um pouco, Sue olhou para trás. Você realmente não vai levá-los? Ele respondeu calmamente. Eu matei o chefe, o que já salvou suas vidas, mas eles não têm coragem para lutar. Levá-los só vai me atrasar. Não estou aqui para salvar todo mundo. Eu só quero salvar as pessoas que amo. Com medo de perder esse apoio, Suen prometeu. Eu entendo. Farei o meu melhor e nunca vou te atrasar. Luo Shi o lembrou. O próximo chefe é um cozinheiro. Haverá corrupção mental. Se não conseguir suportar, use a carta de limpeza. Suen piscou. Corrupção mental. Isso é um boost do monstro? A mensagem do sistema soou. Você chegou ao refeitório dos funcionários.
Por favor, sente-se e prepare-se para o segundo desafio. Sue, ainda ingênuo, murmurou, cheira muito bem, não parece que há um chefe. Um homem segurando um cutelo apareceu silenciosamente ao seu lado. Falta um minuto. Sue levou um susto de morrer. Ele não tinha visto quando o homem chegou. Luo Shi permaneceu impassível. Ele é o carrasco para os que chegam atrasados. Sue finalmente conectou isso com a penalidade anterior de explosão de cabeça. Luo Shi sentou-se em um lugar aleatório, mas Sue ainda se perguntava em voz alta. Do escritório do primeiro andar até o refeitório não é longe. Como alguém pode se atrasar? Luo Shi explicou. Se as pessoas pudessem fazer a escolha certa rapidamente, ficariam bem, mas os humanos pensam demais. Eles perdem tempo com coisas sem sentido e só escolhem a única opção correta quando é quase tarde demais e quando têm medo de encará-la. Assim como ele previu, todos finalmente começaram a correr em direção ao refeitório, reclamando enquanto corriam. Eu sou um idiota. Por que eu fiquei lá em cima debatendo se deveria correr? Cala a boca e se mexe. Se não entrarmos, nossas cabeças vão explodir. É tarde demais. Deveríamos ter descido imediatamente. Droga. Faltavam apenas 10 segundos no cronômetro. Eles mal cruzaram a entrada do refeitório. Conseguimos. Rápido. Peguem um lugar. A contagem regressiva chegou a 0. Nesse momento, um cara azarado cambaleou até a porta, ofegando. Graças a Deus, eu consegui. Contanto que eu não esteja do lado de fora, estou seguro. Vou apenas entrar e me sentar. No segundo seguinte, um cutelo o atingiu em cheio. O tempo acabou. Você está fora. Ninguém esperava que um homem fosse tão implacável. Ele é o chefe desta fase. Por que ele apareceu tão rápido desta vez? Nós hesitamos demais lá em cima. Se tivéssemos descido antes, isso não teria acontecido. Então um cozinheiro empurrou um carrinho com uma grande tina de comida. Como? Quando Sue viu o que estava empilhado nos pratos, ficou totalmente chocado. Que diabos é essa gosma verde? Espere. É o mesmo tipo de monstro que vimos no escritório mais cedo. Seu estômago revirou. Efeito de cena especial ativado. Todos os jogadores que olham diretamente para a refeição recebem o buff de corrupção mental. Quase todo mundo estava como Sue, à beira de vomitar, mas se forçando a segurar. A corrupção mental teve efeito. Força, agilidade e espírito foram todos reduzidos em 30%. Sue não esperava um buff real, e um que reduzisse todos os 3 atributos de uma vez. Passar disso ficou muito mais difícil. Mas Luo Shi sabia que a dificuldade não parava por aí. As refeições dos jogadores foram distribuídas. Nenhum desperdício é permitido. Por favor, consuma-as prontamente. Aviso: deixar comida no prato resultará na punição do chefe. Se uma refeição não for tocada, o espírito do jogador continuará a cair 10% por minuto. Aviso: quando o espírito de um jogador chegar a 0%, sua mente entrará em colapso e ele será eliminado. Vocês têm 7 minutos restantes. Por favor, tomem sua decisão. Em outras palavras, todas as rotas de fuga haviam sido completamente cortadas. Sue fez uma careta. Se desperdiçar comida significa morte e não comer também significa morte, isso não quer dizer que só podemos comer? Mas como alguém come isso? Ele havia se preparado mentalmente o máximo que podia, mas seu corpo ainda se recusava. A segunda fase é muito mais aterrorizante que a primeira. Ataca diretamente a fraqueza psicológica das pessoas. Ele sentiu que estava prestes a ser eliminado, mas Luo Shi permaneceu perfeitamente calmo. A segunda fase era de fato mais difícil e nojenta, mas ele sabia que havia outra maneira de passá-la. Vendo isso, a esperança de Sue reacendeu. Nesta situação, você ainda tem um jeito? Ele se endireitou imediatamente. Se precisar de mim para alguma coisa, é só dizer. Ficarei pronto. Luo Shi respondeu. Se seu espírito cair a um ponto que você consiga suportar, use a carta de limpeza para remover o buff e permanecer consciente. Quando eu precisar de você, eu te chamo. Corrupção mental em andamento. Espírito do jogador diminuindo. Espírito atual, 70%. Contagem regressiva para colapso mental global, 6 minutos e 59 segundos. Outros expressam o mesmo pavor que Sue sentiu. Só de olhar para isso já está me esgotando. Se não comermos em 7 minutos, ficaremos loucos. Nós realmente temos que comer isso? Com nossos atributos reduzidos pelo buff de corrupção mental, lutar de frente com os 4 monstros cozinheiros é basicamente impossível. Então, a maneira normal de passar da fase 2 é comer a refeição, deixar os cozinheiros baixarem a guarda e todos os emboscarem juntos, um método de conclusão em grupo. Mas esse método só rendia pontos e recompensas básicas, não o que Luo Shi queria. O jogador Luo Shi recebeu uma bênção desconhecida, imune à corrupção mental. Espírito do jogador Luo Shi, 100%. Luo Shi olhou para a palma da mão, incrédulo.
É esta pequena surpresa que ele mencionou? Então esta é a bênção deles. A interferência mental não o afetava mais de forma alguma. Perfeito. Agora posso usar o método oculto de alta dificuldade que conhecia da minha vida anterior. Isso não só me dará uma pontuação alta e garantirá minha classificação, mas também concederá recompensas de primeira linha. Nesse momento, alguém finalmente quebrou. Ele deu um tapa no prato, jogando-o para longe. Eu não vou comer. Eu me recuso. Prefiro morrer a comer essa porcaria. Suen perguntou. Ele entrou em colapso mental mais cedo? Luo Xi respondeu que sim. A mentalidade humana é muito mais frágil do que o painel de status sugere. Se alguém não consegue lidar com a pressão, não consegue resistir à corrupção mental e quebra instantaneamente. Mas se falharmos nesta fase, todos aqui acabarão como ele. O homem claramente enlouqueceu. Ele pisou no prato caído, rindo descontroladamente. Não vou comer. Dengue. Sua cabeça foi atingida com força. Um dos cozinheiros havia atacado. Não vai comer? Então morra. Mas o homem ainda gritava, eu não vou comer. No segundo seguinte, o chefe agarrou a cabeça dele e o arrastou para a cozinha dos fundos. O homem continuou gritando loucamente, eu não vou comer. Eu não vou comer. Um barulho alto ecoou da cozinha momentos depois. As pessoas ficaram aterrorizadas novamente. Se você não comer, é isso que acontece. Mas quem consegue comer algo assim? Faltam apenas 6 minutos. Vamos todos acabar assim. Nenhum jogador consumiu sua refeição. Todos os jogadores, espírito menos 10%. Aviso, o espírito restante para todos os jogadores agora é de 60%. Por favor, consumam sua refeição o mais rápido possível. Contagem regressiva para o colapso mental global, 5 minutos e 59 segundos. A regra secreta de pontuação alta para esta fase era quebrar o método padrão seguro e ativar o modo de alta dificuldade. Luo Xi se levantou. Parece que é hora de executar meu plano. Ele jogou o prato fora. Eu não vou comer isso. Regra secreta. Passo 1. Ativar o modo de alta dificuldade atraindo a atenção de um monstro-chefe. Você atraiu um chefe. Risco de morte aumentado para 80%. Um monstro-chefe apareceu diante dele. O que você está tentando fazer? Se você não sentar e comer, vou colocar sua cabeça no meu balde. Ao ouvir isso, Luo Xi colocou a mão no punho da espada. Regra secreta. Passo 2. Ativar o sistema de ódio e matar um monstro-chefe. Um brilho de aço. Luo Xi decapitou o chefe instantaneamente. Ele embainhou sua espada. Todos os movimentos fluidos e instantâneos. Você matou o chefe cortador. Recompensa. 2 cartas de atributo de nível 1. Força e resistência. A fase 2 da Companhia do Abate entrou oficialmente em sua fase de conclusão. Aviso. Você matou um chefe. Os 3 chefes restantes agora têm 100% de ódio contra você. Aviso. Você ativou a regra secreta. Ataque primeiro. Todos os chefes abandonarão o ataque a outros jogadores e se concentrarão exclusivamente em matar você. Aviso. Pontos e recompensas por matar monstros aumentaram em 10%. Esta era a regra secreta de alta dificuldade da fase 2, ataque primeiro. 3 monstros-chefes imediatamente cercaram Luo Xi. Nível, 3 chefe açougueiro de peixe, enfurecido. Nível, 3 chefe escultor de frutas, enfurecido. Nível, 3 chefe cortador, enfurecido. Era exatamente isso que ele queria. Abandonar a rota de conclusão normal, atacar primeiro, matar um chefe e atrair a agressividade de todos os monstros para si. Com o risco totalmente ativado, a chance de morte aumentou. Para preservar a força para os inimigos verdadeiramente aterrorizantes à frente, ele precisava de distância. Ser cercado seria fatal. Apenas siga o plano. Use-os para se preparar. Como todos os monstros estavam focados nele, nenhuma isca era necessária. Enquanto ele se movia, um chefe avançou contra ele. Humano, você não pode fugir de mim. Deixe-me fatiá-lo em pedaços. O chefe era rápido e surpreendentemente forte. Ele não esperava que Luo Xi bloqueasse seu golpe, sentindo-se instantaneamente humilhado. O chefe rosnou, habilidade nível 1, corte rápido. Em um piscar de olhos, os dois trocaram mais de uma dúzia de golpes. Bom, como planejado, Luo Xi o havia atraído com sucesso. Para derrotar o chefe da fase, ele ainda não tinha vantagem suficiente. Ele precisava de monstros pequenos para ativar a habilidade da espada de veia azul. O chefe ficou inquieto. Luo Xi acompanhando sua velocidade era impensável. Ele era o mais rápido de todos os chefes. O chefe zombou. E daí se você acompanhar? Você já perdeu. Com minha lâmina te prendendo, como você vai lidar com ele atrás de você? Luo Xi torceu o pulso, afastando a lâmina do chefe, algo que o chefe nunca esperava. Havia apenas uma explicação. A força de Luo Xi agora excedia em muito a sua, embora estivessem iguais momentos antes. Naquele momento, a habilidade exclusiva da espada de veia azul,
Corte Celestial foi ativada. Lu assentiu educadamente. Obrigado. Seu golpe estava totalmente carregado. Ele percebeu o que estava acontecendo e entrou em pânico. Recuar. Ele ainda tinha forças. Ele estava usando minha lâmina para carregar uma habilidade. Corra! Caímos na armadilha dele. Lu Xi sorriu, só pensando em fugir agora. Não é um pouco tarde demais? O corte celestial explodiu, fatiando os 3 chefes ao meio. Nem mesmo ele esperava que o golpe fosse tão poderoso. Além disso, qualquer falha visível ao olho nu geralmente é uma armadilha preparada para você. Suen estava ainda mais nervoso que ele, mas felizmente Lu Xi venceu. Só então ele percebeu que Lu Xi havia planejado tudo desde o início. Aviso: um jogador ativou com sucesso a regra secreta Ataque Primeiro. O chefe de cozinha ficou completamente enfurecido. Fúria mais 100%. Todos os atributos mais 1. O quê? O chefe pode aumentar seus atributos também? Regras secretas. Naquele momento, o chão começou a tremer acompanhado por passos estrondosos. As pessoas entraram em pânico. Um terremoto? O chefe está vindo? Olhem para o aviso. Ele está ficando mais forte. Se aquele cara não conseguir vencê-lo, estamos todos mortos. Lu Xi não sentiu medo. Ele sabia que este era o passo final da regra secreta, forçando o chefe a aparecer enquanto aumentava a dificuldade, mas também aumentando as recompensas e os pontos. Sistema: você ativou todas as condições de ataque primeiro. Dificuldade do chefe aumentada. Recompensas e pontos obtidos do chefe aumentaram em 30%. Lu Xi tinha que aproveitá-los. Somente obtendo recompensas e pontos mais altos ele poderia alcançar o objetivo desta vida. O chefe de cozinha finalmente apareceu. Quem matou meus amados chefes? Chefe de cozinha, chefe de nível e plus, NV.5, status atual. Modo Fúria, todos os atributos mais 1. Atributos base, resistência, NV.6. Força, NV.8. Aumentado. Agilidade, NV.3. Habilidade, esmagamento de ossos, força mais 2. Suen tremeu, um monstro como aquele. Lu Xi, você pode mesmo vencer? Lu Xi levantou a mão decisivamente. Ele usaria todas as cartas de atributo que tinha. Para matar um chefe fortalecido por regras secretas, ele não podia se conter. 4 cartas de atributo de rank elevaram todos os status de Lu Xi para o nível 5. Não era que lhe faltassem cartas. O limite era que as cartas de rank só podiam elevar um atributo até o nível 5. Ele ainda tinha 2 cartas de agilidade de nível 1, mas eram inúteis para ele agora. Ele jogou as cartas para Suen e disse para ele usá-las imediatamente. Suen subiu de nível novamente. A inveja se espalhou pela multidão. Droga! Se eu soubesse que as cartas de atributo seriam distribuídas, eu teria agido antes. O que essas cartas fazem, afinal? Elas aumentam as chances de sobrevivência? Vendo que ninguém respondia, o chefe de cozinha soltou outro rugido furioso. Vou perguntar de novo. Quem matou meus adoráveis subordinados? As pessoas cobriram os ouvidos de terror. Que monstro! Apenas o rugido já te deixa incapaz de revidar. Como alguém pode derrotar algo assim? Suen, no entanto, permaneceu inalterado, tendo despertado seus atributos. O rugido não o feria mais. Respondam-me ou eu cortarei todas as suas cabeças. A multidão se dispersou em pânico. No instante seguinte, Lu Xi apareceu na frente do chefe de cozinha, bloqueando o enorme cutelo. O chefe nunca esperava que alguém o bloqueasse de frente. Lu Xi disse friamente, fui eu quem os matou. O chefe de cozinha exalou um hálito quente. Seu corpo minúsculo pagará o preço. Vou guardar sua cabeça e deixar você assistir enquanto eu massacro toda a sua espécie. Lu Xi permaneceu indiferente. Antes que isso aconteça, eu vou cortar sua cabeça primeiro. Aquela frase enfureceu completamente o chefe de cozinha. Então tente. Se você tiver habilidade, seu resto de comida minúsculo. No segundo seguinte, Lu Xi foi arremessado para longe. Alguém gritou o chefe. Ele não esperava que alguém com força 8 pudesse subjugar até mesmo Lu Xi. Lu Xi bateu na parede com força suficiente para rachá-la, mas sinalizou que estava bem. Chefe, não ouvia isso há muito tempo. Em sua vida anterior, ao concluir o dia do aprisionamento, ele tinha uma equipe que ria e o chamava de chefe todos os dias. Mas naquela longa jornada, todos morreram. Apenas ele sobreviveu. Por que fui o único que sobreviveu? Ele se perdeu em memórias. A lâmina do chefe de cozinha desceu novamente. Resto de comida minúsculo. Vou te cortar em pedaços. Lu Xi deslizou o polegar pela espada de padrão azul. Naquela época, eu não entendia, mas depois entendi. O cutelo se espatifou no chão. O chão explodiu. Lu Xi não se conteve mais. Raios vermelhos percorreram a espada de padrão azul enquanto ele contra-atacava.
Da perspectiva de um chefe, a figura de Lu Xi de repente ficou maior, só agora percebendo que Lu Xi estava fingindo ser fraco. Mas era tarde demais. O golpe de espada já havia sido desferido, seu movimento mortal característico. A razão pela qual sobrevivi naquela época foi porque nunca hesitei e sempre pensei mais profundamente, porque queria vencer mais do que qualquer outra pessoa. Ele embainhou sua espada, mas depois de vencer, percebi que não queria apenas vencer. Eu queria vencer para poder proteger cada um deles, proteger a vida real, proteger um mundo normal. Mensagem do sistema. Você matou o chefe de cozinha da fase 2 da Companhia do Abate. As recompensas estão sendo emitidas. Regra secreta ataque primeiro ativada. Suas recompensas foram aumentadas em 30%. Além de 3 cartas de atributo básicas, ele obteve 2 cartas de força de nível 1, cada uma aumentando a força em um nível abaixo do nível 10. Exatamente o que ele precisava agora. Havia até uma carta especial que podia restaurar as memórias reais de alguém. E havia uma recompensa especial adicional. A barra surpresa do chefe, ativável, aumenta aleatoriamente um atributo em 3 por 10 minutos. Sem ativar a regra secreta, a recompensa teria sido apenas a carta de memória. Esses 2 bônus foram extras. Os pontos de contribuição do jogador também aumentariam. Eu abri o ranking de contribuição. Embora eu ainda estivesse esmagadoramente em primeiro lugar, 3 novos nomes apareceram. Como eu esperava, assim como na minha vida anterior, eles ainda entraram na lista. Seus pontos estavam muito abaixo dos meus, mas eles eram gênios, futuros pilares da humanidade na luta contra o dia do aprisionamento. Mas os deuses malignos nunca permitiriam que os jogadores crescessem livremente. Eles criariam fases cruéis mais tarde. Da última vez, masmorras tão cruéis eliminaram a maioria dos lutadores mais fortes da humanidade. Desta vez, quando esse tipo de masmorra aparecer, eu obterei a carta especial de grau S que a neutraliza. Estou ansioso para encontrá-los novamente, meus antigos rivais. Parabéns a todos. Fase 2, Refeitório dos Funcionários, foi concluída. Fase final, escapar da empresa, está agora a abrir. Todos os jogadores devem dirigir-se ao átrio do Réis do Chão. Qualquer um que não estiver presente quando o tempo acabar será marcado como falhado. Contagem decrescente de 5 minutos. A fase mais difícil estava prestes a começar. Sinalizei para Suen me seguir, mas Suen parecia inquieto enquanto caminhava atrás de mim. Finalmente, ele reuniu a sua coragem. Chefe, por favor, espere. Tenho algo para si. Ele entregou-me um lenço de papel. Sei que não posso realmente ajudá-lo, chefe, mas encontrei isto na mesa de jantar mais cedo. Pode usá-lo para limpar o rosto, mas eu ainda sou inútil. Se ao menos eu pudesse ser um pouco mais útil, as coisas seriam mais fáceis para si. Olhei para ele seriamente. Ainda há muitas pessoas gentis neste mundo. Lu Xi pegou no lenço de papel e disse, não, você é realmente útil. Sui ficou comovido. Chefe, lá embaixo no átrio do primeiro andar, uma fileira de monstros estava em formação. Eles passaram pelas 2 primeiras fases. Eles estarão aqui a qualquer segundo. Todos, não se contenham. Comam todos eles. Lu Xi desceu as escadas com Suen. Chefe, você matou o monstro-chefe de cozinha com alta agilidade? Isso significa que um nível de atributo alto pode esmagar monstros? Não necessariamente. Ainda depende dos atributos base. Os humanos têm tipos atléticos e tipos intelectuais. Suen desanimou. Entendo. Então alguém como eu que não é atlético não consegue desviar de ataques de monstros mesmo com alta agilidade. Certo? Ele admirava Lu Xi profundamente. O chefe é tão forte. Na vida real, ele deve ser do tipo forças especiais. Ao chegar aos degraus inferiores, Lu Xi parou de repente. Você fica aqui e espera pelos outros jogadores. Diga-lhes para não fantasiarem em fugir. É a regra oculta-chave da próxima fase. Se eles fugirem, conta como falha. Mesmo que a porta principal esteja aberta, escapar é impossível. Suen ficou chocado. Eu fico aqui. Então e você, chefe? Vou limpar a próxima onda de monstros. Eles são muito perigosos para você. Sui fez uma saudação perfeita. Chefe, vou garantir que todos saibam da regra oculta. Por dentro, ele estava maravilhado. O chefe é tão fixo e tão gentil. Ele até se preocupa com alguém inútil como eu. Mas apenas Lu Xi sabia a verdade. Ter alguém a ajudar na próxima fase ativaria uma mecânica oculta que tornaria a conclusão mais fácil. Embora existissem outras regras ocultas, no seu nível atual, ele não conseguia passar a fase sozinho. Para estar seguro, ele precisava encontrar o jogador mais forte nesta instância. Afinal, a fase 3 exigia enfrentar guardas de segurança de nível 10 a 5, mais um capitão de segurança de nível 7. A força de combate deles superava em muitos monstros da fase 2.
Pela memória da sua vida passada, apenas o trabalho em equipa podia concluir esta fase, jogar sozinho significava ser cercado e morto. Então uma figura apareceu, os lábios de Lu Xi curvaram-se ligeiramente. Finalmente, este homem tinha sido uma lenda na sua vida anterior, a razão pela qual a fase 3 era sequer passível de ser concluída. Além das regras ocultas, ele era a espinha dorsal de todas as tentativas bem-sucedidas. O seu nome era Su Zongjian. Naquela época, ele era muito mais deslumbrante do que o próprio Lu Xi. Su Zongjian parecia irritado. Você disse aquele pirralho de 4 olhos para espalhar a mensagem de que não devemos fugir? Você está a insultar-me? Lu Xi respondeu, não, foi apenas um lembrete amigável. Você foi impressionante nas 2 últimas fases. Eu nunca tive a oportunidade de intervir, mas agora, eu descobri como este jogo funciona. Vou derrotá-lo de forma justa e depois vencer o chefe da próxima fase. Com isso, ele deu um soco em Lu Xi. Observando-o atacar, Lu Xi disse friamente, você não é meu adversário. No segundo seguinte, Lu Xi deu-lhe uma bofetada no rosto, mandando-o pelos ares. Su Zongjian olhou em choque. Isso não é força humana. Ele limpou o sangue da boca. É o aumento de atributos do jogo? Lu Xi invocou as suas cartas de atributos e respondeu firmemente, sim. A próxima fase é complicada, se estiver disposto a juntar-se a mim. Estas 3 cartas de atributos são suas. A expressão de Su Zongjian escureceu. E o que o faz pensar que eu faria equipa consigo?